Vamos falar de educação e, falando de educação, vou falar com o professor Paulo Teixeira, ele que é um grande educador. Muito bom dia, professor. Opa, bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Super Madrugada Tupi. Perfeito. Meu caro professor, em apenas 10 dias, a Baixada Fluminense registrou 49 homicídios, segundo uma reportagem publicada no jornal O Dia e informação da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Também soubemos que este ano, infelizmente, o Brasil bateu o recorde dos últimos 10 anos com relação a homicídios. E, obviamente, penso, e daí quero a sua opinião, que a mudança dessa triste estatística passa diretamente pela educação, não é isso? Sim, Fernando Sérgio. Inclusive, esse dado é bastante lamentável. A Baixada Fluminense, ela abrange 13 municípios, então é uma área muito vasta e essa quantidade de crimes nos deixa bastante incomodados e assustados. A educação, ela é um fator primordial nessa questão, para impedir, inclusive, essa questão da violência, a violência urbana, de uma forma geral. Se cada um de nós entendemos que a educação é um processo de construção coletiva e permanente na formação ali do adolescente, do jovem, nós vamos ver, nós vamos sentir e perceber que a educação, ela vai mudar valores, atitudes e até hábitos das pessoas que estão ali estudando, que estão frequentando as salas de aula. Porque, veja bem, Fernando Sérgio, um adolescente ou mesmo um jovem que ele não estuda, ele abandona a escola, abandona o estudo por algum motivo qualquer, ele não consegue mais vislumbrar nada à sua frente, ele não consegue ter um referencial, a sua mente fica meio que opaca, não tem aquela passagem da luz do conhecimento, parece que fica meio travada, apagada. Então o que acontece? Gera nele a ignorância. E uma cabeça de uma pessoa que fugiu ou saiu da escola ou não teve um incentivo para a educação, evidentemente é um ambiente, é um terreno bastante fértil para uma mente carregada de violência urbana. E infelizmente essa violência atinge em grande número os adolescentes e os jovens. E a pessoa, infelizmente, como eu disse anteriormente, ela não tem nenhum referencial, ela não consegue enxergar nada, não tem um parâmetro, e aí ela é cercada pela violência. E fora da escola, esse ambiente, ele aumenta cada vez mais. A educação, Fernando Sérgio, ela traz uma qualidade de vida e ela atua principalmente na questão da prevenção, principalmente na prevenção. E para que essa prevenção possa produzir os efeitos que se espera, é necessário, aí sim, um investimento público de longo e médio prazo por parte das autoridades dos 3 entes federativos, União, Estados e os municípios. Eu sempre digo que a educação no Brasil, ela funciona da seguinte forma: as escolas públicas, onde estudam os filhos de pobres, aqueles que têm menor poder aquisitivo, infelizmente são ruins. Não por culpa dos professores, mas pelo sistema educacional que é falido. E, por outro lado, a gente percebe que existem faculdades públicas onde o governo investe mais, e a maioria daquelas pessoas que estudam nas faculdades públicas são justamente pessoas oriundas de família de maior renda, ou seja, as faculdades são boas. Então isso aí, eu entendo e todos nós entendemos que é uma combinação enorme de cinismo, de hipocrisia e de maldade, de quem não quer enxergar isso. E tudo isso aí gera violência. Por quê? Porque o pobre, ele tem uma educação de péssima qualidade, ele é marginalizado, enquanto que a elite, ela é beneficiada. E nesses municípios onde houve maior incidência de violência, infelizmente, a educação pública é de baixa qualidade, à exceção de algumas escolas. Recentemente, eu ouvi inclusive uma reclamação de uma pessoa dizendo que em algumas escolas de municípios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, sequer tem água.
sequer consegue se chegar água lá naquelas escolas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aí causa desprestígio para os próprios professores. A direção da escola fica fazendo de tudo para tentar melhorar o ambiente, e isso aí causa até desânimo por parte dos alunos. Então, um aluno sem perspectiva nenhuma, ele acaba sendo vítima daquele ambiente e certamente vai ser vítima de alguma coisa pior mais na frente. Se houver um investimento pesado na educação em outras áreas que circundam a questão educacional, vai ser quase que impossível diminuir a violência. Vai ser praticamente impossível diminuir a violência. Entendeu, Fernando Sérgio? Entendi perfeitamente, concordo plenamente. Há uma necessidade, penso, de uma mudança determinada por parte dos políticos, né? Para que possa, ou uma mudança de políticos até, para que realmente possa haver essa conscientização que o amigo professor está falando. Porque, em última análise, é isso mesmo. Se a pessoa não tem qualificação, ela não tem uma profissão. Alguns poucos conseguem emergir, muitas das vezes até sem escola, não é? Através de uma vocação nata, são pouquíssimos. A maioria precisa do amparo escolar. E quando isso é falho, na conformidade que o amigo disse, realmente o resultado é esse, essa tragédia em termos de estatística, né, professor Paulo? Sim, porque, veja bem, sem investimento na educação, hoje mesmo nós assistimos aí até cenas de violência contra professores que estão em greves no Rio de Janeiro, não a violência por parte da força policial, porque a força policial ela está ali com o objetivo de coibir, de evitar que excessos por parte de manifestantes um pouco mais exaltados possam ser cometidos. Mas os professores também, eles estavam ali hoje se manifestando não só em relação ao seu salário, mas também pedindo condições dignas de trabalho, porque se não existe investimento por parte do poder público na educação, jamais nós conseguiremos grandes cidadãos. Por quê? Porque grandes nações, o Fernando Sérgio, elas são resultado de grandes cidadãos. E uma educação de qualidade, ela forma pessoas capazes e instruídas, que aí conseguem reivindicar seus direitos, elas conseguem refletir, elas conseguem entender que a violência, ela só traz desgraça, que ela só traz retrocesso, que ela não avança, e o Estado, ele vai ter que agir contra aqueles que agem com violência. Então a pessoa será fruto de um poder da mão pesada do Estado. Agora, se ela tem educação, se ela consegue refletir, ela vai entender que ela não deve praticar violência, porque a ignorância, a falta do conhecimento é a grande aliada da violência. E o nosso povo, Fernando Sérgio, será plenamente livre quando as autoridades derem o devido valor para a educação de qualidade. Todos os cidadãos devem ter a mesma educação, não deve discriminar nenhuma classe social como acontece hoje. Não existe liberdade em meio à alienação. Então, um povo que é alienado é um povo que vive oprimido. Se ele vive oprimido, ele vive cercado de violência. E a falta de educação pública é uma violência contra o cidadão. E os políticos do nosso país precisam saber disso. Porque o que adianta oprimir a classe pobre, a classe menos favorecida, colocar ali o aluno de escola pública estudando, e no final conclui lá o seu curso e não sabe nada, não consegue passar no vestibular, não consegue passar no concurso público. E aí o que ele tem, o que ele vislumbra no futuro? Em contrapartida, alunos, filhos da elite, eles estudam, termina o seu estudo, ele consegue passar no vestibular com facilidade, vai estudar numa universidade pública, vai fazer um bom concurso, vai passar, e o aluno de uma família com baixo poder aquisitivo foi violentado pelo Estado que não lhe deu uma educação adequada. Por isso que ocorre violência com maior incidência em locais de baixo poder aquisitivo. Agora, só para concluir, Fernando Sérgio, pobreza não é sinônimo de violência.
Porque existem muitos municípios e localidades no Nordeste que são pobres e não têm um índice de violência proporcionalmente em relação às grandes metrópoles localizadas aqui na região Sudeste. Então, pobreza e violência não estão relacionadas uma coisa à outra. Perfeito, eu quero agradecer, palavras muito lúcidas do meu amigo, do professor Paulo Teixeira. Muito obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço, Fernando Sérgio. Boa noite. Boa noite.